eu não vou dizer que a história se repete, eu prefiro uma frase do Mark Twain que ele diz que a história, se ela não se repete, pelo menos ela rima. Eu acho que a história brasileira, ela rima, e é justamente por causa da resposta à sua pergunta. Eu não vejo a possibilidade do sindicalismo produzir uma elite. A elite necessariamente é o melhor. O pensamento elitista, ele é muito ligado, a gente usa essa expressão, né, pensamento elitista, ligado apenas à economia, como se fosse assim, defender os ricos. A gente está vendo no mundo de hoje cada vez mais que, na verdade, os ricos também não são as melhores pessoas, não são as pessoas mais inteligentes, não tem nada a ver com isso. Ainda mais uma sociedade de massa, de mídia massificada. Então, assim, eu não vejo o PT podendo formar uma elite. É só você ver qual foi o melhor pedagogo que o PT conseguiu produzir. Quem foi a melhor filósofa que o PT conseguiu produzir. Porque, assim, sempre se usa essa expressão simplesmente para elite econômica e tudo mais, mas, assim, elite intelectual, você vê qual que é a elite intelectual do PT? Ela é nula, entendeu? É uma filósofa falando que tem que legalizar o assalto, entendeu? Que ela vê lógica nisso. Então, assim, o que é uma elite de fato não está ligado a dinheiro, não está necessariamente ligado a dinheiro. Eles não conseguem nem pensar, por exemplo, que na antiguidade, quando você usava, já tinha um termo para você definir o que o PT pensa, que é o termo oclocracia. Não sei se alguém conhece isso, né? Oclos, o poder da multidão descerebrada. Você vê a multidão tomando as suas ali sem ter a menor capacidade de explicar o que é que você está fazendo aqui, meu filho. Por que é que você está queimando ônibus, por que é que você está virando carro. Platão explicava já isso muito bem. Tem um livro 8 da República do Platão, para quem for ler, ele termina explicando o PT, ele está lá falando do Lula, 9D, tudo a mesma coisa. Então, assim, eu não vejo essa capacidade. O PT, para mim, ele não forma uma elite, ele simplesmente manda. Roberto Campos, então, estava certo nessa frase, de que é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam, dos intelectuais que não pensam. Exatamente. Você vai pensar, por exemplo, que, sei lá, você vai ver um Brasil 247 hoje reclamando de um erro gramatical básico que todo mundo comete quando fala do Moro, sendo que ele estava defendendo um analfabeto e uma retardada para mandar na gente, entendeu? Então eu não vejo essa elite, assim. Me mostra uma pessoa, não precisa ser boa no sentido bom da coisa, assim, me mostra uma pessoa capacitada dentro do PT e eu não vejo. Eu não sei se eu usaria exatamente o mesmo termo, até porque a gente pode pensar, por exemplo, na ideia do livro do Lash, que ele fala numa revolta das elites, contrapondo exatamente a revolta das massas do Gasset. E a gente teria, talvez aí pode usar qualquer outro termo, não vou ficar discordando do Flávio aqui, mas a gente teria sim figuras que se apoderaram do poder e que de algum modo dão continuidade a tudo isso que a gente viu aqui, mas não estariam tanto no sindicalismo, muito mais no meio, no âmbito intelectual. Então, o sindicalismo, de algum modo, é um instrumento, assim como as massas também eram um instrumento. E a principal característica que eu vejo do poder petista, principalmente, e isso está ficando cada vez mais claro agora, quando a gente se reúne em lugares como este aqui, isso fica muito claro, é a tentativa de criar um povo, digamos assim, um povo oficial, com instituições que representariam esse povo, com demandas que representariam esse povo, mas é de fato um povo oficial que nada tem a ver com o povo real. O povo real está aqui nesta sala, o povo real está nas casas, está na casa deles descansando para amanhã voltar ao trabalho. Soltou fogos, está soltando fogos ainda, inclusive na porta do prédio dele. Mas basicamente o que a gente tem ali é a tentativa de criar uma falsa imagem de povo para legitimar as ações do PT. Então você tem aí o Pablo Vittar, você tem os bandidos, essa bandidolatria que eles criam, eles tentam falar no nome dessas pessoas, e dentro disso o sindicalismo se torna apenas mais um instrumento que é utilizado para criar essa ideia de um povo oficial que de algum modo se contrapõe ao povo real que na verdade sempre abominou todas essas coisas que o PT representava. Em alguns momentos o povo foi evidentemente
cooptado, as massas nunca possuem convicções, e sim, concordando também com o diagnóstico sobre as massas do Gasset, mas pensando também nesse aspecto do Lesch, que ele traz isso de modo muito claro, de uma articulação das elites, articulando os valores das elites e projetando esses valores no sentido de substituir uma realidade nacional que ainda respira, mas respira com muita dificuldade. E aí, eu acredito que o trabalho que vocês estão fazendo aqui, não só com esse filme, mas com todos os demais produtos que vocês vêm produzindo, os estudos, os filmes, as séries, isso é importantíssimo porque a gente está resgatando exatamente esse povo real que havia sido soterrado, havia sido deixado de lado, em nome desse povo oficial que o PT instrumentalizava para poder exercer o seu poder. É uma grande honra estar aqui, não vou repetir as mesmas coisas, mas só para dizer que esse produto aí que nós fizemos, a ideia do Dom Luiz e tudo isso que a gente trabalhou ficou fantástico e eu fiquei muito emocionado com o resultado final e acho que esse trabalho ajuda a resgatar justamente o espírito de nacionalidade, que no fundo é uma transmissão dos feitos em comum de geração em geração. Vocês podem observar nesse episódio e em vários outros que havia ali alguns líderes que conseguiam interpretar as necessidades, os anseios e o espírito popular e souberam conduzir, e outros não, que quiseram usurpar isso, né, e utilizar para seus fins. Isso aí, como já trouxe Platão aqui, né, Platão e Aristóteles já diziam, o bom governante não é se é um, se são poucos ou se são muitos. O bom governante é aquele que governa em prol do povo governado, né, em prol dos governados. Então, aquele que governa em prol de si mesmo, ele está errado. Seja um, sejam poucos ou sejam muitos. Então, eu acho que esse nosso trabalho ajuda mesmo a resgatar. Aliás, esse momento aqui, né, depois das falas, o filme, as falas que ouvimos, é muito especial, porque assim é um momento dedicado mesmo a gente fazer funcionar os cérebros, a reflexão e os corações. É muito raro isso, né? Sempre muita falsidade e repetição de slogans, né, de lugares comuns. E aqui a gente está pensando em público, né? Não estamos só trazendo uma cartilha pronta, estamos tentando resolver aqui alguns problemas juntos. Então, estou muito feliz por estar aqui. Sim, é uma fantasia, e essa fantasia, quando as pessoas, eu sempre digo isso do aspecto eleitoral, a questão é poucos ideólogos convencerem um público enorme. E esse público enorme, ele pode ser persuadido de forma benéfica, ou seja, justamente aquilo que ele queria dizer, que ele queria fazer e não conseguia direito se expressar e fazer por sua própria conta, ou pode ser simplesmente uma enganação, um engodo, e aí entra na questão da fantasia que você trouxe. Suicídio é um ato de extrema covardia. Isso eu não vou fazer. Agora, vamos dizer que você precisa ter uma certa coragem física, pelo menos, no suicídio, que eu não vejo o Lula tendo. Não vejo o Lula tendo coragem absolutamente pra nada na vida. Então, lamento muito, mas isso aí... Eu acho que Ele pode pedir ajuda, chega pro outro, mata eu, por favor. Mas ele vai estar isolado na cela, né? Ele vai estar isolado na cela, não tem nem como pedir ajuda. Nem o menino do MEP vai estar com o Lula, gente. Olha só. O que eu vejo do Lula é o seguinte, o período que a gente está vivendo no Brasil hoje é bem curioso, porque mesmo que não fosse hoje, eu iria ter que fazer um paralelo justamente com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele refundou a República Velha, ou seja, ele foi lá, criou o Estado Novo, ele funcionou como mito fundador. Esses mitos fundadores são muito complicados, porque geralmente a palavra mitos em grego significa justamente uma história que ela está bem antes da história, ou seja, de quando você não consegue lembrar mais direito daquilo ali, fica só aquela lembrança que a gente tem assim, da tradição oral. Já esses mitos fundadores modernos, eles não fundam uma civilização como Roma e Remo, eles são coisas completamente artificiais, como o Felipe estava falando do povo, ou seja, se inventa um povo ali, se inventa um líder ali. E o Getúlio Vargas, na hora que ele viu que ele não tinha mais esse funcionamento do poder carismático, né, daquilo que o Max Weber chama de poder carismático, ele deu cabo da própria vida. O Lula, ele não consegue dar cabo do julgamento dele, falar assim, tá, desisto, pronto, tô aqui.
Então eu vejo que o mito Lula ele é acreditado pelo Datafolha, e só. Quem acredita, eu já teve época que eu gastava meu tempo, meu precioso tempo, debatendo com quem falava, porque você defende elite, você defende o ciclo, você defende sei lá mais o quê. Hoje em dia fala, Igor Fuser, pois é, né? Essa turma toda. Quem acredita que o Lula governa para os pobres, entendeu? Eu não vejo isso, eu acho que o mito esfarelou agora, vou até repetir o que eu falei no Pânico, né? Eu acho que a nova República Brasileira acabou e vai acabar no Bahamas. Eu acredito que a gente vai continuar ainda por muito tempo, antes de responder o porquê, mas eu acredito que a gente vai continuar ainda por muito tempo alvoroçado. A gente viu aqui um período que se iniciou ali na década de 20, na década de 30, começou a tomar um pouco mais de forma, mas era um fenômeno que vinha lá de trás, desde o golpe que estabeleceu a República. De algum modo você tinha aquela culminação ali naquele Estado totalitário do Estado Novo, que já vinha lá de trás. Você já tinha os traços disso ali de modo muito claro. E a gente chegou naquilo ali, não foi um acontecimento de um dia, não foi um acontecimento de uma semana, não foi um acontecimento de uma década apenas também. A gente teve, mesmo o período que o filme cobre, aí, se a gente pensar, ele vai bem além do período que a gente viveu em relação ao petismo. Então, eu acredito que, pelo menos, desde 2013, a gente está num momento de ruptura, como o Flávio disse, o diagnóstico é perfeito, eu compartilho desse diagnóstico. Mas dá para dizer que o que acontece hoje é consequência direta ou tem uma herança no que aconteceu em 2013? Olha, o que eu penso é o seguinte, como eu disse, a nova... Mas o Flávio escreveu um excelente livro sobre... o melhor muita livro... ajuda do Felipe também. O melhor livro foi do Flávio, não pela minha ajuda, mas pela parte dele mesmo. O que eu penso é o seguinte, do mesmo modo que o Getúlio Vargas foi a culminação de algo que já estava latente, em potência, ali no início da República, o Lula também foi a culminação da nova República. O Lula incorporava, de algum modo, aquele espírito que está na Constituição de 88, os valores, os ideais que foram sendo colocados pouco a pouco na sociedade, e eu acredito que a figura dele está muito vinculada à nova República. Em 2013, e aí o livro do Flávio é a principal referência disso, mas em 2013 a gente tem, de algum modo ali, as explicações podem ser as mais diversas, mas a gente tem algum tipo de precipitação desse processo de ruptura, que parece iniciado pela própria elite revolucionária, e que depois toma um outro rumo, uma outra direção. E desde então a gente começa a ter uma série de manifestações, uma série de eventos políticos que trazem as pessoas para fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Pensar sobre a política, tentar compreender o que de fato estava acontecendo, e pela primeira vez, de modo mais claro e definitivo, a esquerda deixa de falar sozinha. Começa a surgir um outro lado, primeiro com aquela expulsão dos partidos de 2013, não havia. Isso, pelo menos em termos de ruas, isso depois... Foi um tanto quanto difusa. Foi completamente difusa. Aquela série de manifestações. Né? Mas aí você vê que pessoas que não sabiam naquele momento que era uma PEC, que não sabiam o que de fato estava sendo discutido, se você perguntar, várias delas talvez hoje estejam aqui. E várias delas se conscientizaram do processo político e histórico que o país estava vivendo e começaram a tomar atitudes em relação a isso. Foi muito graças àquilo lá e essa tomada de consciência pela qual o Brasil passou que a gente está vivendo no momento de hoje, que a gente conseguiu o processo de impeachment, que a gente conseguiu agora também pressionar o STF para que não fizesse ali um livramento, um arranjo para livrar o Lula, mas eu acredito que de algum modo esse período ainda vai ter novos desdobramentos. Então, se a gente pensa nesse período aí, para mim, marcando aqui na minha perspectiva, em 2013, nós temos aí alguns anos pela frente. Eu fiz um texto recentemente mal comparando, né, foi só uma notinha de Facebook, esses eventos com a Revolução Russa, que se inicia ali, processo que se inicia em 1889 e só vai culminar lá em 1917, com vários momentos em que nós temos ali a percepção de que havia ocorrido uma vitória do lado bom, por assim dizer. Então, reformas constitucionais... Quem é o nosso Rasputin? Aí eu não sei.
Não saberia dizer, mas deve ter alguém. E comparando ali, a gente tem também aqui com Getúlio, apareceu a figura do Dutra, e o governo do Dutra, se a gente parar para analisar, o governo do Dutra foi um governo razoável, um governo que ajudou a aprovar a Constituição democrática, de acordo com os valores da ordem liberal que surgia ali no pós-Segunda Guerra Mundial, fez uma série de reformas econômicas, aproximações em relação aos Estados Unidos, e parecia que estava tudo bem, estava tudo terminado. Inclusive a figura de um militar que chegava, rompeu com o Partido Comunista, colocou o Partido Comunista na clandestinidade, rompeu relações com China, fez uma série de ações que hoje a maioria de nós aqui consideraríamos corretas. Mas depois disso, que parecia que aquele pesadelo havia passado, nós temos o retorno do Getúlio. Então, não estou dizendo que o Lula vai voltar, não estou dizendo que a gente vai ter, mas algum tipo de desdobramento a gente ainda vai ter disso, e a gente precisa sim permanecer vigilante, a gente precisa ter toda a cautela necessária, porque eu acho que isso não acaba ali. E eu acho que, pelo menos o simbolismo, eles vão conseguir instrumentalizar muito bem ainda. A gente está aprendendo a fazer isso, o Brasil Paralelo faz um trabalho primoroso nesse sentido de trabalhar o imaginário, os símbolos, mas eles, pelo que eles mostraram ao longo da história, são verdadeiros mestres nisso. Então a gente não pode subestimá-los nesse sentido, porque senão a gente pode vir a ter surpresas desagradáveis. Bom, quando a gente fala em imagem, a gente tem um problema muito grave, que é o de tomar os nossos próprios parâmetros, os nossos próprios critérios para avaliar o modo como aquela imagem é percebida pela população em geral. Então tem um dado recente, eu não sei, isso provavelmente deve ter mudado com os últimos acontecimentos, mas até há pouco tempo 40% da população não sabia que o Lula havia sido condenado. Não sabia tão pouco quais eram as acusações que pesavam contra ele. E muitas das vezes a gente tem esse equívoco de achar que nós somos o parâmetro, que nós somos a medida, que todas as pessoas estão enxergando exatamente o que nós estamos enxergando. Isso não é verdade. Isso não é verdade, e muitas pessoas ainda conseguem ver no Lula, dentro, sobretudo, desse cenário de banalização que a mídia conseguiu criar, dando a impressão de que todos são exatamente iguais, de que o crime do PT foi exatamente igual ao do PMDB. Isso cria, sim, uma brecha para que seja explorado pelo PT, instrumentalizando, inclusive, a prisão. E aí vale a gente mencionar aqui alguns fatos possíveis e prováveis para o futuro. Então a gente tem aqui, já está, todo mundo sabe disso, que em breve, em setembro, o Toffoli assume como presidente do STF. Se as ADCs não forem julgadas antes disso... Que imagem, né? Um cara que rodou em 2 concursos da magistratura, presidindo o Poder Judiciário. Ele fica dos 70 anos até quase 30 anos. Exatamente. Eu, inclusive, eu tive o desprazer de trabalhar com o Toffoli no Tribunal Superior Eleitoral, e eu sei exatamente do que ele é capaz. Então eu não espero nada de bom dali. E setembro ainda é tempo de você analisar dentro do TSE as candidaturas. Então, eu acredito que o PT vai insistir na inscrição da candidatura do Lula em agosto. Setembro, você vai ter ainda essa brecha, essa margem de manobra, que vai depender muito do nosso posicionamento, como a gente vai agir em relação a isso, para que eles não abusem muito dessa situação, mas me parece claro que eles vão colocar isso e que, em alguma medida, o Lula vai conseguir, junto com o PT, junto com marqueteiros talvez não tão competentes quanto aqueles que estão presos, mas vai conseguir instrumentalizar isso em alguma medida. Isso é possível, como eu disse, vai depender de nós, vai depender do nosso posicionamento, das nossas movimentações, para que isso não ocorra. Mas é possível e, se concretizando, é um perigo real dentro das eleições. Não tanto pela possibilidade de eleição dele, embora isso também seja, não possa ser descartado, mas também porque isso pode devolver essa ebulição para o país, e aí a gente não sabe o que vai sair exatamente disso. Então, como eu disse, eu ainda mantenho as preocupações, não quero jogar água no chope de ninguém, hoje é dia de comemorar, amanhã mais ainda, mas depois disso a gente tem que continuar pensando no que vai ocorrer, em quais são as consequências e como a gente vai agir
para evitar que esse cenário aí mais apocalíptico venha a se concretizar. Então, eu acredito que a gente tem que ter essa cautela muito grande em relação ao Lula e lembrar sempre desse cuidado de não projetar os nossos próprios critérios e os nossos próprios parâmetros na população. Como eu disse, 40%, talvez isso tenha mudado, não sabe que ele foi condenado, não sabe quais são as acusações que pesam contra ele, e muitas das pessoas que votam nele, ou que pretendem votar nele ainda, talvez não tenham nenhuma convicção ideológica, concordem muito mais com a gente, eu acredito, inclusive, que concordam muito mais com a gente, mas por uma questão não de argumentos racionais, mas de identificação, com o modo de falar, com o modo de se apresentar, esse discurso que eles manipulam muito bem, pode acabar caindo, sim, nesse discurso. Então, mais uma vez, todo cuidado é pouco. Como personalidade, uma pessoa, eu não sei. Nós temos aí, claro, Ciro Gomes, mas acho que ele não vai acabar, ele não vai tomar esse lugar. Então, não creio que ele tome. Eu estou vendo só um partido, eu estou enxergando uma cultura, eu não estou enxergando uma pessoa. Eu sei que a cultura esquerdista nova, você falou muito bem. O Brizola era um grande líder, junto com o João Goulart, cunhados. E o Brizola tinha uma maneira de conduzir a esquerda, e depois o Lula trouxe essa sindicalista do ABC Paulista, etc. Beleza. Agora, cara, é essa chamada esquerda cultural, e ela é como se fosse aquele negócio... É do diabo, tá entendendo? Porque confunde... É do satanás. Não, eu vou achar uma palavra melhor. Ela confunde os termos... Asmodeu. Essa merda. Ele confunde tudo. Então, cada palavra, cada projeto, cada objetivo, eles confundem. Então, nós somos uma coisa que na cabeça deles, eles espalham para as pessoas, que não tem nada a ver conosco. Cada palavra, eles alteram a palavra de tal modo que não tem nada a ver com a palavra. Sabe o processo fantasmagórico, vampiresco? Eles transformam tudo em outra coisa. O cara que vai votar tem deveres de estudar política e de se instruir sobre essas coisas. Então, assim, o Brasil também sofre por ser tolo, né? O brasileiro precisa escapar disso. É claro que os processos de escolarização, alfabetização e de tudo foram muito dificultosos até hoje. A escola está com dificuldade. Então, assim, cobrar a criança e adolescente não está se educando, tem que cobrar dos professores, dos pais. Não adianta, pai, mas eu não tive tempo de estudar. E agora? Você morreu? Parou? Tá entendendo? Você tem também a sua responsabilidade. Ela é a responsabilidade dos seus filhos. Ela é a responsabilidade, não. Ela é a mente, o futuro da mente dos seus filhos. Então é preciso que as pessoas dentro das universidades e fora das universidades considerem aí o conhecimento como algo mais importante. O Bonifácio não falou, os atenienses da América, isso tem relação com o conhecimento, né? Então, e com alegria, né? Tem o discurso de Péricles, está escrito no livro Guerra do Peloponeso de Tucídides, no qual Péricles define o que é ser ateniense. Então, eu tentei entender o Bonifácio pelo discurso de Péricles. E ele diz que os espartanos são, desde criança, obrigados a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer aquilo. Eles têm limite para patrimônio, eles têm regra para se vestir, regra para comer, horário para fazer tudo. Os atenienses não. E são tão fortes quanto os espartanos. Mas eles lutam porque têm a alegria de viver. Tá? Então, eles têm liberdade e alegria de viver. Então, acho que essa visão do Bonifácio precisa estar aqui agora. Nós temos que preservar a liberdade e essa alegria que o povo brasileiro tem mesmo. Não foi falado até que as FEB foram lá, foram afáveis, foram companheiros. Nós temos isso, mantenhamos isso. É claro que falar disso com um país que tem 70 mil homicídios por ano parece errado. Por incrível que pareça, nós somos essa contradição. Essa é a verdade. Nós somos essa contradição. Somos as duas coisas. É estimular uma pesquisa, livros, né? A produção de conteúdo audiovisual, de cinema, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa investir mais naquilo que se sustenta, se mantém e vai esclarecer não só uma classe ou 3 amigos, mas que vai esclarecer muita gente. Então, por exemplo, se você observar, meu professor está falando tal coisa. A gente aqui não tem medo de que você estude o que a gente está falando e vá em busca. E se tiver erro, avisa a gente, entendeu? Não vai falar, vocês são uma empresa, isso é ridículo. Mas, eu acho que a gente precisa voltar a estudar e escrever sobre o assunto. Acho que o Alexandre Borges está escrevendo sobre o assunto e vai ser só o começo também. Esse é o meu ponto de vista. No momento de resposta, se você quer falar o Getúlio Vargas, acho melhor você fazer repergunta. Tá? Lê o Apologia de Sócrates, lê o Críton,
aqueles livros do Platão e aprende com... Porque em sala de aula, o professor... É o pecado da soberba, segundo São Tomás de Aquino, a gente se colocar no lugar do professor. Então o ideal é assim, na pior das hipóteses, seja soberbo escondido. Tu vai ser irônico. Faz repergunta. Tu acha que o cara estudou muito? Eu fui professor por vários anos de escola, me matava para preparar aula e era difícil pra caramba. E os professores não, eles pegam o diploma, já sei isso aqui. E não estuda mais, cara. Uma raça que não estuda é professor. Então assim, faz repergunta, até o cara ficar embananado, aí você percebe onde está o limite. É melhor do que você ficar tentando criar treta, sabe? Essas coisas. A gente está muito mal acostumado com essas briguinhas. Eu acho que de repente, no teu caso, é que eu já fiz isso muitas vezes e deu certo, tá? Então, no teu caso, eu acho que é melhor fazer isso. Não sei. Eu acho que Aristóteles explica bem que o exemplo vale mais do que uma regra. Você ficar tentando explicar uma regra e você simplesmente mostrar o exemplo é muito mais rápido. Quando a gente, obviamente, a gente está pensando em debate, é muito aquele debate de Facebook ou de corredor, né? Eu acho que eu sou meio contra esse negócio de a gente ficar debatendo tanto em faculdade, em escola. Mas é bom pra caramba, né? Mas quando estão filmando, entendeu? Eu sou meio vaidoso nesse aspecto, porque você usa como exemplo depois, entendeu? Fala, quer usar o exemplo como exemplo, tá errado? Pronto, veja isso aí e acabou. Mas eu não fico me debatendo em faculdade de jeito nenhum. Eu também não. Você dá um exemplo, entendeu? Então, assim, geralmente quando alguém ganha o debate, é quando você prova que o cara está em contradição. Então, assim, vai dando exemplo. Esse exemplo clássico que a gente dá da CLT é a coisa mais básica do mundo. Você vê a Manuela Dávila lá fazendo a campanha dela inteira em cima da CLT e falando que ela é antifascista. Na hora que você vai lá e fala assim, então, aí você liga os pontos, aí você simplesmente sai de perto, assim, tipo... Flávio, tu lembra durante o carnaval, a Paraíso do Tuiuti falando de leis trabalhistas, sei o que e tal, depois você descobriu que só 2 funcionários da empresa tinham carteira assinada. É isso, entendeu? Você usa um exemplo. Na hora que você transformar em exemplo, você não precisa mais explicar a regra. A nação brasileira, não o Estado brasileiro, foi chamado à ação, foi chamado a agir, a se posicionar, a dirigir o curso da história e simplesmente não fez. Se intimidou, entregando nas mãos hora de parte da elite, hora de outra parte da elite, e sempre transferindo essa responsabilidade constantemente, ora para os militares, ora para figuras partidárias, enfim. E a gente insiste recorrentemente nesses erros, e agora a gente tem mais uma vez, mais uma janela de oportunidade em que a gente pode chamar o protagonismo para nós. Os militares podem até mesmo participar, como o Flávio disse, mas seguindo o comando não do Estado-Maior das Forças Armadas, mas da população. A população hoje tem meios de fazer ouvir a sua voz, tem meios de se manifestar, tem meios de fazer com que as Forças Armadas conheçam qual é o nosso posicionamento. Eu também sou contra qualquer tipo de intervenção militar, seja quais forem as circunstâncias, mas nós temos, evidentemente, que tomar uma série de ações para que isso que você descreveu não continue e não se perpetue. Se a gente vai transferir isso para as Forças Armadas, o histórico diz que pode até começar bem, resolver no curto prazo, mas a longo prazo o problema é sempre maior. Em 64 a gente teve uma resolução do problema a curto prazo, mas no longo prazo outros problemas se criaram. Várias das figuras que estavam no movimento tenentista, inclusive, se tornaram presidentes da República e depois levaram à prática aquele programa. Costa e Silva era tenentista, o Geisel era tenentista. Então não é nenhuma contradição que eles tivessem aquelas ideologias, aquelas visões que eles colocaram na prática. Eles defendiam isso desde lá atrás, desde quando eles tinham uma baixa patente. Então eu acredito que não é uma opção para nós depositar toda a responsabilidade nos militares. Eu acredito que eles não querem isso, eu acredito que o grosso da população, não sei se posso falar, mas me parece que também não quer isso, embora exista sim um sentimento de revolta, de repulsa em relação ao que está ocorrendo, e nesses momentos a gente sempre acaba apelando para uma solução rápida. Mas se a gente quer não uma solução rápida, mas uma solução efetiva, eficaz, que de fato finque raiz, e que daqui 30 anos a gente não tenha que estar de novo fazendo a mesma coisa, a gente vai ter que tomar o destino da nação das nossas próprias mãos e agir
como a gente tem feito, como a Bia Kicis tem feito, como vários de vocês aqui têm feito, indo para as ruas, se manifestando, tornando clara a nossa voz e também pelos meios legais e institucionais de que nós ainda dispomos, ainda que as instituições, a meu ver, assim como a Nova República, da qual elas fazem parte, já estão mortas e vão ser, aí no futuro próximo, provavelmente substituídos por alguma outra coisa. Isso também vai ter que ser responsabilidade nossa. Provavelmente daqui a alguns anos nós podemos estar elegendo os deputados constituintes, e o que vai sair disso é sempre muito temerário.